Você já acordou um dia e teve a sensação de que o mundo está literalmente contra você? Que as mentiras parecem mais verdadeiras do que a própria verdade? Que você não consegue confiar em ninguém porque toda pessoa ao seu redor parece que está querendo te enganar ou tirar proveito de você de alguma forma? Bom, você não está sozinho nessa sensação. Nós vivemos em uma era onde a confusão é a moeda corrente. Fake news, manipulação psicológica, relacionamentos falsos, promessas vazias, quase tudo ao nosso redor tem alguma coisa relacionada com a mentira. E a pergunta que fica no nosso peito é a seguinte: como eu vou saber em quem confiar? Como que eu posso discernir entre o que é verdade e o que é ilusão? Hoje nós vamos explorar uma resposta para essa pergunta que já foi dada há milhares de anos atrás e que pode mudar a maneira como você navega por esse mundo tão tumultuado. Uma resposta que não vem de nenhum guru espiritual ou de algum coach de autoajuda. Ela vem de um homem simples, um pescador, chamado João, um apóstolo que viveu em tempos tão confusos quanto os nossos e que nos deixou uma palavra que até hoje ecoa através dos séculos. Vocês, porém, são de Deus, meus filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Essa é uma passagem que desafia o medo, que desmascara o engano e que oferece a vitória para aqueles que se sentem cercados pela escuridão. Está escrito assim, olha: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa é uma ação muito simples, mas quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Irmãos, quando João escreve "Vocês, porém, são de Deus", ele está estabelecendo algo fundamental. Você não pertence a esse sistema de engano. Você não é um órfão nesse mundo caótico. Você tem uma paternidade celestial, uma filiação que transcende toda a confusão terrena. Mas repare bem na próxima frase: e os venceram. Não é que vão vencer. Vencerão em algum momento. Já venceram. A vitória não está em um futuro distante. A vitória é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Amém? Receba isso no seu coração, pela fé. João acrescenta que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como ele é chamado nas Escrituras. E aquele que está no mundo é o príncipe das trevas, a fonte de toda mentira, de toda confusão, de todo engano. A batalha entre esses dois espíritos não é uma batalha equilibrada. Não é uma luta onde duas forças cósmicas igualmente poderosas batem de frente. É uma luta vencida. O espírito que habita em você
é infinitamente maior do que qualquer força demoníaca. Mas então João nos oferece um critério para discernir qual espírito está operando em uma situação, em uma pessoa ou até em uma mensagem. Ele diz assim: nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Essa aqui é a linha divisória. Não é inteligência, não é conhecimento intelectual e nem retórica convincente. É o conhecimento de Deus. É o reconhecimento do Espírito da verdade. A palavra grega para conhecer, nesse contexto aqui, é ginosko, que não significa meramente ter informação sobre alguém. Significa reconhecimento íntimo e relacional. É conhecer através da vivência, através do contato direto. Então, quando João diz que aquele que conhece a Deus nos ouve, ele está dizendo que aquele que tem uma relação vivida, experiencial com Deus, aquele que verdadeiramente caminha, que anda com Ele, vai ser capaz de diferenciar a verdade da mentira. Esse é o ponto fundamental. Você não pode discernir os espíritos apenas pela lógica ou pela razão. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa de um relacionamento vivo e contínuo com o Espírito da verdade. É nessa intimidade que seus olhos espirituais são abertos. E João continua dizendo: por isso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quero falar um pouco sobre esse contraste aqui. O espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe que não tem uma zona cinzenta ou meio termo. Ou é verdade ou é erro. Ou procede de Deus ou procede do mundo. O cristão que é nascido de novo tem essa capacidade de discernir esses dois espíritos. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você escreva essa verdade espiritual. Maior é o que está em nós. Amém? Declare isso com convicção. Maior é o que está em nós. Sabe como nós podemos identificar o Espírito da verdade? Ele traz clareza e não confusão. Ele nos enche de paz e não de ansiedade. Ele nos convida à obediência, mas também nos oferece liberdade. O Espírito da verdade produz em nós as características mencionadas lá em Gálatas 5, lembra? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio. Ele é consistente com a palavra de Deus, nunca contradiz as Escrituras, sempre exalta a Cristo. E o espírito do erro? Ele gera confusão, divide famílias, promete libertação, mas entrega escravidão, fala de uma maneira agradável aos ouvidos, mas leva à destruição, oferece satisfação rápida, mas o que ele proporciona é uma morte lenta. Ele exalta o ego, o poder, a cobiça, a independência humana, mas no fim ele só deixa vazio e destruição. Você já notou quantas mentiras no mundo são sutilmente planejadas para parecerem verdadeiras? Uma propaganda te promete felicidade, mas oferece consumismo compulsivo. Um relacionamento tóxico te promete amor, mas oferece humilhação. Uma ideologia que até parece prometer justiça, mas que na verdade oferece ódio. Uma voz sussurra que você é capaz de tudo, mas te deixa mais preso a si mesmo do que nunca. Isso é o espírito do erro em operação.
Mas para o apóstolo João, você já é um vencedor, uma vencedora, porque em você habita o Espírito que conhece a diferença entre a mentira bonita e a verdade libertadora. O Espírito que habita em você é capaz de discernir que a pornografia parece satisfação, mas é escravidão. Que o álcool parece alívio, mas é destruição. Que o ressentimento parece que tem a ver com justiça, mas é algo que está te enchendo de veneno. Que a ganância parece segurança, mas ela está te conduzindo para uma morte lenta. E aqui está o desafio. Você está realmente usando esse discernimento? Ou você está dormindo? Você está funcionando como um cristão de fachada, que diz que conhece a Deus, mas vive como se o espírito do erro fosse a sua bússola? Vamos voltar lá na passagem que eu li, lá no versículo que eu li. Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Você está realmente ouvindo a voz de Deus? Você está permitindo que o Espírito da Verdade guie as suas decisões, as suas palavras, suas atitudes? Ou você tem deixado que o barulho do mundo, a opinião das redes sociais, o sussurro das paixões carnais determinem o seu caminho? O conhecimento de Deus, ele não é passivo. Não é apenas crer em certos dogmas. É um conhecimento que te transforma, que faz você ouvir de maneira diferente, falar diferente, agir diferente, ter uma nova postura. Quando você verdadeiramente conhece a Deus de forma experiencial, você começa a reconhecer instantaneamente o espírito do erro, porque você tem um padrão interno de referência, o próprio Espírito Santo habitando em você. Então, qual é a esperança aqui? É que você não está perdido em um mar de engano indefeso. Você não é uma vítima impotente da manipulação. A você foi dado o dom do discernimento. Você foi capacitado pelo Espírito que está em você para distinguir a verdade do erro. Cultive a sua intimidade com Deus de tal maneira que o Espírito da Verdade se torne familiar a você. E que qualquer sussurro, qualquer barulho do espírito do erro seja imediatamente identificado, reconhecido. Confie que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O mundo vai continuar oferecendo seus enganos. As mentiras não vão parar. Pelo contrário, talvez só piore. As tentações vão continuar. Mas você tem algo que o mundo não pode oferecer. Você tem a verdade viva habitando aí no seu espírito, dentro de você. E isso é o bastante para que você seja vencedor, vencedora. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é muito simples. Em qual espírito você tem confiado? No espírito da verdade ou no espírito do erro? Você está ouvindo a voz de Deus ou o barulho do mundo? Você está cultivando intimidade com Jesus ou você está deixando a distância crescer entre vocês? A vitória está disponível, irmãos. Ela já foi conquistada em Cristo, mas você precisa tomar posse dela. Precisa viver como se realmente acreditasse que o Espírito em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Receba no seu coração essa palavra. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. E declare pela fé o seguinte: maior é o que está em nós. Se você quer interceder por alguém, por uma pessoa em especial, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e vamos orar juntos por ela. Amém?
Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que vivemos em um tempo de confusão, de engano, de batalhas espirituais que nem sempre nós compreendemos, Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor nos lembrou de uma verdade fundamental. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós confessamos que muitas vezes temos sido enganados. Muitas vezes cedemos aos sussurros do espírito do erro. Muitas vezes escolhemos aquilo que parecia bom, mas que era apenas uma imitação da verdade. Nos perdoa, Senhor, por não termos discernimento. Nos perdoa por termos vivido como órfãos em um mundo caótico, quando poderíamos ter estado como filhos, confiando no Senhor. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guie os nossos sentidos espirituais, que o Espírito da verdade que habita em nós se torne tão claro, tão real, tão presente, que qualquer voz de engano seja imediatamente reconhecida. Que os nossos ouvidos se tornem sensíveis à tua voz, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Eu oro pelas famílias representadas aqui, Senhor. Famílias muitas vezes que foram divididas pela confusão, pelo engano, por mentiras que pareciam tão reais. Traga reconciliação, Senhor. Que o Espírito da verdade revele onde houve desonestidade, manipulação e que haja uma restauração genuína. Eu oro pelos filhos que estão presos em vícios. Eu oro por esse jovem que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, à ambição, à ganância. Senhor, que eles percebam que aquilo que eles têm prometido libertação, na verdade é apenas escravidão. Abre os olhos espirituais deles, que o Espírito da verdade invada esse coração agora e revele a mentira sedutora. Dê força para que ele escape, Deus. Eu oro pelas situações financeiras que foram apresentadas aqui, pelas causas impossíveis, por aqueles que perderam tudo, aqueles que estão à beira da ruína. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito continua tentando nos enganar, mas nós cremos que Tu és a nossa verdade, Tu és a fonte da vida. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito da verdade nos conceda esperança onde há desespero. Nós oramos, ó Deus, especialmente pelos casamentos que estão em crise e que foram apresentados aqui em cada comentário. Que haja cura, que haja transformação, que haja diálogo, que haja quebrantamento. O Senhor conhece cada coração. Que o Espírito da verdade restaure o diálogo, que haja honestidade, para que a confiança seja restabelecida. Ó Deus, nos fortaleça, para que quando o espírito do erro nos oferecer os seus atalhos, nós tenhamos discernimento para recusar. Que possamos viver como vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza dessa vitória não seja só um conhecimento intelectual, mas seja uma vivência diária. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada pela Tua verdade. Que cada palavra que dissermos traga vida e não morte. Que cada atitude nossa reflita o caráter de Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de libertação e de salvação para aqueles que foram alcançados por essa palavra.
que aquele que estava preso seja liberto, que aquele que estava sendo enganado perceba a verdade, que aquele que estava desesperado receba nesse momento a esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu oro em nome do teu Filho Jesus, aquele que venceu o engano e que nos revelou a verdade e que nos trouxe a salvação. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Você que é membro do canal, você recebe essa mensagem antecipadamente. Um dia antes, eu posto a mensagem à noite para aqueles que são membros do canal. Amém? É só você entrar lá no YouTube, procurar lá Minuto com Deus e a mensagem do dia vai estar disponível para você que é membro do canal antecipadamente. É uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.